Hoje eu quero falar de duas histórias em quadrinhos do Jefferson Trindade. E o Jefferson, ele é um quadrinista aqui de Porto Alegre e ele tem vários trabalhos em que ele discute e elabora temas que são muitas vezes bastante tensos, né? A primeira história em quadrinhos dele publicada foi Cornos, que é de 2016 e que em 2024 ganhou uma nova edição pela editora Hipotética, que inclusive tem um pós-fácil escrito por mim, momento autopromoção, em que ele apresenta uma personagem que está passando ali por vários momentos bastante tensos, de depressão e de outros sentimentos assim, bastante angustiantes. Tem uma outra história em quadrinhos do Jefferson assim, que eu acho maravilhosa, que é Afronta, que é de 2018. Afronta assim, é um trabalho primoroso, eu acho maravilhoso isso aqui. É uma daquelas histórias em quadrinhos assim, que me impactou um monte assim, quando eu li. Só que ler Afronta pode ser uma experiência parecida com a sensação de ser atropelado por uma retroescavadeira. Porque ao mesmo tempo que é uma história em quadrinhos primorosa, ela destrói o leitor no processo da leitura. Assim. Então são histórias em quadrinhos em que o Jefferson trata de depressão, de angústia, de impulsos suicidas e autodestrutivos. Então são histórias em quadrinhos que podem ser bastante tensa, bastante pesada assim, a leitura. E inclusive eu escrevi faz um tempão lá no blog um texto em que eu comento sobre Cornos e Afronta, e eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Mas hoje eu não quero falar sobre nenhuma dessas coisas. Eu quero falar sobre como o Jefferson consegue ir para esse lado, para esses sentimentos pesados, pessimistas, de manifestar essas angústias e trabalhar com elas de forma poética, mas como ele também consegue ir para o outro extremo. E um dos exemplos que eu vou trazer aqui é Os Dias Ruins Acabaram, que é uma história em quadrinhos do Jefferson de 2021. Bom, Os Dias Ruins Acabaram é praticamente um antiépico. Se a gente parar para pensar no épico, né, aquelas grandes narrativas pomposas, formais, em que os personagens eles não precisam ter muito desenvolvimento de personagem, né, não precisam ter arcos de desenvolvimento, eles são mais personificações de ideias, de abstrações, de alegorias, e interagem entre eles, e o arco de desenvolvimento dos personagens não é tão importante assim, porque o importante são os grandes eventos que a narrativa conta. Aquelas histórias que mostram o início ou fim de eras, mudanças drásticas em grandes civilizações, esses grandes eventos, grandes acontecimentos. E Os Dias Ruins Acabaram é um antiépico porque ele é completamente o oposto. É sobre um evento muito pontual, muito específico, muito particular, num momento muito pontual que afeta apenas dois personagens. Os Dias Ruins Acabaram é sobre duas crianças que moram numa região de periferia, o menino que é o Dionísio e a menina que é a Andrômeda, e como eles num dia vão comprar sorvete. Então a gente acompanha na história o Dionísio e a Andrômeda, eles caminhando, conversando, a caminho da sorveteria para tomarem um sorvete juntos. E a história em quadrinhos, ao mesmo tempo que tem essas páginas, que são a história em quadrinhos mais tradicional no ponto de vista do formato, tem outras páginas que são os cadernos dos personagens, que tem as anotações, os textos, os desenhos deles, em que eles contam como foi esse dia e em que eles falam um sobre o outro, e comentários sobre outros eventos e outros acontecimentos. Então o tema da história é muito simples, é essas duas crianças indo juntas tomar sorvete. E enquanto eles tomam um sorvete, eles vão conversando ali entre eles. Mas apesar de ser um tema, um recorte muito pontual, muito específico, essas duas crianças indo tomar sorvete, é uma história em quadrinhos que é extremamente forte, ela é extremamente marcante, porque uma das coisas que ela faz é justamente nos lembrar sobre como esses pequenos momentos, eles podem ser muito significativos, e eles podem ter muita força. Quanto passear conversando com alguém que a pessoa gosta pode ter muito significado para ela, pode ser muito marcante para ela, pode ter muita força para ela. E é uma história que ela se sustenta toda a partir dessa relação, desse estado emocional das duas crianças felizes interagindo. E a gente aprende ali na história que são crianças que eles têm problemas pessoais, têm problemas em casa, mas ali, naquele instante, naquele momento em que eles estão indo tomar sorvete, eles conseguem ser plenamente felizes. E a história toda nos sustenta nesse estado de felicidade, nos passando essa sensação, essa felicidade das duas crianças passando por essa experiência. E é uma história assim que ela é linda, ela é extremamente fofa, que tem uma força enorme assim de terminar a leitura e ficar feliz, ficar se sentindo bem, com uma premissa que é extremamente simples, um evento muito pontual, muito específico na vida dessas duas crianças. Mas com isso Jefferson nos lembra, olha só como esse evento tão simples, esses detalhes cotidianos da vida podem ter muita força, podem ter muito
muito significado, pode ter um impacto muito grande em nós. E podem virar arte, e com isso a gente consegue impactar muitas outras pessoas. E faz também o leitor lembrar de que quando, sei lá, nós estamos num momento de vulnerabilidade emocional, uma pequena coisa, um pequeno evento, um pequeno detalhe pode destruir a pessoa, pode causar um impacto negativo enorme, causar um sofrimento enorme. Mas aqui nos Dias Ruins Acabaram, o Jefferson nos lembra aqui, pequenos detalhes, pequenos momentos de felicidade podem salvar a gente da maior desgraça. Essas crianças que elas têm vários problemas, mas aquele momento de felicidade, aquele pequeno detalhezinho, não é só um detalhe, é algo que tem muita força, que é muito grande e que salva eles de tudo. O quão forte podem ser esses pequenos momentos do nosso cotidiano se a gente parar para olhar eles. E tem uma outra obra do Jefferson que também vai nessa direção, que é Mudança, de 2022. Mudança é outra história em quadrinhos do Jefferson, que também é curtinha, e que ela parte também de uma premissa muito simples. Um menino e a cadela dele, que é a Catarina, eles recém se mudaram para uma nova casa e na manhã, antes de ir para aula, eles decidem explorar o quintal da casa nova para encontrar uma flor para dar de presente para a mãe dele. E a história em quadrinhos é sobre isso, é sobre o menino e a sua cadela andando pelo quintal de casa antes do horário de ir para aula para tentar achar uma flor. E a partir dessa premissa, de novo, o Jefferson vai nos sustentar por esse estado de felicidade que vai do começo ao fim. E o estado de deslumbramento pelo qual esse menino tá. Ele vai ali explorando o quintal dele e ele vê um cano que está jorrando água, e a partir desse cano jorrando água, ele se vê atravessando uma ponte que passa por baixo de uma cachoeira. Ele vê criaturas fantásticas flutuando. Ele entra numa floresta imensa. Ele para observar as formigas que estão caminhando por ali, né? Um detalhe, umas formiguinhas que estão caminhando ali. Para esse menino que está deslumbrado com aquilo ali, com aquela aventura dele de encontrar a flor para levar para a mãe dele, ele parar para observar aqueles detalhes, ele vê algo lindo ali. Uma coisa que a gente às vezes passa despercebido, sem prestar atenção, mas que está ali na nossa frente, que é só a gente parar para olhar para ver a beleza daquilo. E mais pro final, o Jefferson constrói uma imagem que é bastante forte, é quando ele acha as flores lá depois de passar pela floresta, e aquele campo de flores cheio de borboletas, de uma forma que as borboletas e as flores acabam sendo impossíveis de diferenciar. As borboletas e as flores se confundem com uma coisa só e não dá para separar o que é borboleta e o que é flor. E o menino tá lá caminhando encantado, vendo tudo aquilo maravilhado, dançando com a cadela dele feliz, balançando o rabo. Então tem toda uma experiência que é bastante simples, mas que para esse menino, nesse contexto, é algo que deixa ele encantado, é algo que maravilha ele, que poderia nos maravilhar se a gente parasse para prestar atenção. E quando eu leio Mudança, quando eu leio Os Dias Ruins Acabaram e outras obras do Jefferson, eu lembro muito do que o Edgar Allan Poe escreveu lá na Filosofia da Composição, quando ele fala sobre o conto. Quando ele fala, né, que o conto ele é diferente de um romance é um texto longo que dá tempo de se desenvolver muita coisa, de desenvolver assuntos, desenvolver personagens, criar vários arcos, reviravoltas e tal, e que no contos não se tem tempo para fazer isso. Uma narrativa que é ali mais curta, limitada. E que daí um caminho para desenvolver um conto seria a ideia de sustentar uma emoção. Pegar um sentimento que o autor escolheu e tentar fazer essa narrativa com o objetivo de fazer com que o leitor sinta também esse sentimento e seja sustentado por esse sentimento até o final da história. Então imagina usar a narrativa para conseguir passar uma sensação para o teu espectador, para o teu leitor, para o teu observador. A arte do conto, de narrativas em geral e das histórias em quadrinhos sendo usada como um meio para fazer o leitor sentir uma emoção que o autor escolheu. O autor pensando a arte dele como algo que tem como função passar um sentimento para o leitor, fazer o leitor sentir e sustentar o leitor naquele sentimento enquanto ele estiver ali diante da obra dele. E eu acho assim que o Jefferson ele é muito bom em fazer isso. E tem uma imagem que eu gosto muito em Mudança, que é o momento que o menino ele começa a fazer bolhas de sabão. E eu acho que é uma imagem muito forte e representa muito o que eu sinto quando eu leio as obras do Jefferson. Mas principalmente essas obras em que ele passa esse sentimento de felicidade, de maravilhamento, que é essa ideia de ser sustentado, mas sustentado em bolhas de sabão. É aquele sentimento fofo
brilhante, colorido, aquele arco-íris, e o Jefferson nos carrega dentro dele do começo ao fim. Que é muito o que o Allan Poe tinha como ideal para o conto. E é muito o que o Jefferson faz aqui no Mudança e faz ali nos Dias Ruins Acabaram. Esse poder de passar uma sensação boa que o leitor sente enquanto tá lendo e quando termina tu ficou feliz, porque aquilo ali é tão lindinho, é tão fofinho. E assim, uma arte que consegue fazer isso, que consegue te passar uma sensação, tu terminar de ler, guardar aquilo ali e continuar sentindo aquilo ali, é uma baita obra de arte. E no final de Mudança ali, quando a história acaba, o Jefferson nos mostra um desenho ali feito de uma forma bem rápida, mas que mostra ali de uma maneira esquematizada que todos os eventos que aconteceram na história, eles aconteceram no quintal da casa nova do menino. Então toda essa grande exploração, essa aventura que ele teve, esse maravilhamento que ele teve, aconteceu num recorte de tempo muito pequeno, que foi o período da manhã antes dele ter que ir para a escola. Aconteceu num espaço muito limitado, que foi o quintal da casa dele, e os eventos não mudaram a história de civilizações, não foram feitos heróicos que marcaram o início ou fim de uma era. Foi buscar uma flor para dar de presente para a mãe dele. Algo que em grande escala, se a gente pensar na história das civilizações, é algo insignificante. Mas para aquele menino e para a cadela dele e para a mãe dele, aquilo ali foi muita coisa. Foi algo muito forte que significou muito. Então, de novo, o quanto detalhes da nossa vida, momentos que a gente pode considerar insignificante, relevante, um pequeno recortezinho, mas se tu tá ali dividindo aquilo com alguém que é importante para ti, isso pode significar muito. Pode significar muito mais do que os heróis que criaram uma nação. Pode significar mais do que a guerra que foi vencida ou que foi perdida pelos antigos em um período histórico passado. Para aqueles sujeitos que estão ali naquele momento, aquilo significou muito. Bom, leiam Mudança, leiam Os Dias Ruins Acabaram e leiam as outras obras do Jefferson. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei. Agradeço muito a quem assistiu até aqui. Agradeço especialmente aos apoiadores do canal, os apoiadores do canal que permitem que o canal continue existindo. Se vocês não conhecem, eu convido para dar uma passada lá na página do Ilha Kaiju no Apoia-se. Quem quiser fazer alguma contribuição, vou deixar a chave Pix aqui na descrição do vídeo. Sintam-se livres para fazer comentário. Agradeço muito se vocês compartilharem esse vídeo, tanto com as pessoas que gostam das histórias fofinhas do Jefferson, quanto as pessoas que gostam das histórias depressivas do Jefferson. Quem ainda não segue o canal, eu convido para seguir, para receber as notificações dos próximos vídeos. Também sigam Ilha Kaiju nas redes sociais e obrigado e até o próximo vídeo.